Eu quero falar um pouquinho com vocês, gente. Na verdade, eu quero responder um vídeo de um vídeo não, uma pergunta de uma pessoa muito querida. O nome dela é Daiane, né? A Dai falou assim, ela é minha amiga, acompanhou o meu processo de medo de gravidez, medo de ser mãe e tudo isso. Ela acompanhou tudo de perto e ela tem visto o quanto eu tô apaixonada em ser mãe. Ela falou assim, Pétara, grava um vídeo como psicóloga e não como amiga sobre como que é ser mãe, qual que é o momento certo para se tornar mãe, como que é lidar com essa angústia de, de escolher ser mãe, se tem momento certo ou não. Vamos lá. Respondendo a pergunta da Dai, que eu sei que é dúvida de muitas outras mulheres, tem um momento certo para se tornar mãe? Gente, na minha concepção, não tem um momento certo. Não tem. O que é certo para uma pode não ser certo para o outro, né? Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de engravidar. Quando eu era mais nova, eu não gostava de criança, eu não tinha paciência com criança. O Paulo sempre foi muito bom com criança, a mãe dele tem escola há mais de 40 anos. Então, ele cresceu no meio de crianças, ele sabe todas as músicas possíveis do mundo. Ele é Papai Noel, ele é Coelhinho de Páscoa, ele é o que for para alegrar uma criança. E assim, eu olhava o Paulo e falava, meu Deus, de onde vem tanto amor? Eu não vou sentir isso nunca na minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu trabalhava numa loja que hoje é a Jocos, mas era Home John antes. E eu era uma ótima vendedora, assim, posso dizer que eu era uma das melhores vendedoras. E era muito engraçado, porque quando tinha grávida eu passava a vez. Era fominha de venda, mas quando tinha uma grávida eu atravessava. Atravessava, não, passava a vez, porque eu atravessava a rua também quando tinha uma grávida. Porque eu tinha muito medo. E assim, é muito engraçado, porque como o que a gente escuta tá conectado com o que a gente acredita, né? Minha mãe não acha grávida bonita, minha mãe sempre falou que não gostava de estar grávida, que ela amava os filhos dela, mas que ser grávida era muito chato, que ela não gostava de criança, que ela gostava dos filhos dela só. E eu tomei isso como verdade, então eu não gostava de criança, não gostava de grávida e tinha medo da gravidez, né? Então, comigo, contar um pouquinho, pra falar de como que vai ser pra vocês, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu tinha muito medo, né? E aí, fui morar nos Estados Unidos, cuidei de criança, cuidei de idoso e fiquei apaixonada. Falei assim, nossa, eu preciso ser mãe, né? No outro vídeo, eu conto a minha história de trabalhar com a Hannah, de como que foi transformador, cuidei de 2 meninos, enfim, não é isso que eu quero falar aqui. Mas o Paulo queria, eu e o Paulo, a gente tem 12 anos de diferença. E ele falava muito que ele queria ter filho. E eu dava todas as desculpas do mundo, né? Primeiro, é claro, precisava terminar a faculdade, a gente terminou a faculdade, precisava casar, e a gente casou, aí a gente precisava viajar bastante, a gente viajou bastante, a gente precisava comprar o nosso apartamento, aí a gente comprou o apartamento. Aí um dia ele pegou e falou assim, Petra, de verdade, se você não vai me dar um filho, só me fala pra gente entrar na fila da adoção. Será que ele não sabia que pra ele conseguir adotar uma criança ele precisa de mim também, né? Mas tudo bem. É, E aí eu tava super com medo, mas eu falei, poxa, não é justo com o Paulo, né? E eu queria muito também, só que eu tava com muito medo, né? Mas aí, depois de cuidar das crianças, cuidar da Hannah, eu tinha certeza, dentro do meu coração, assim, sabe? De que eu não queria passar dessa vida sem ser mãe. E eu me lembro de quando eu era mais nova também, que eu tinha algumas idades, assim, que eu anotava, sabe? Que eu queria casar com tantos anos, que eu queria me formar com tantos anos, casar deu certo, formar também. E o ter filho, se eu não engravidasse, não teria sido. E foi com a idade que eu tinha planejado, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, criança, né? Então eu decidi, foi muito rápido. Eu decidi, depois desisti, depois já tava grávida. Então, eu acho assim, na verdade, contei um pouquinho da minha história e foi assim, transformador. Mas por que a gente tem tanto medo de nos tornar mãe? Porque quando nós nos tornamos mães, a gente entra em contato com a mãe que nós tivemos, com o pai que nós tivemos e com a criança que nós fomos.
Normalmente, não é uma regra, tá, gente? Mas normalmente, se você teve uma mãe suficientemente boa, um pai também, uma infância ok, provavelmente você vai ter mais vontade, você não vai ter tanto medo de engravidar. Agora, se você passou muito problema na infância, se você teve problema com seus pais, provavelmente você vai ter um pouco mais de medo de engravidar. Ou dependendo do que você escutou na sua infância, né? Então, tudo isso influencia muito na sua decisão de ter ou não ter um filho. Então, acho que assim, eu não posso falar para vocês, olha, esse é o melhor momento. Mas eu posso te falar, cuide das suas feridas com seu pai, com sua mãe. Sem dúvida. Se você cuidar dessas feridas, você pode perceber se vai ser o seu momento. Cuide das dores da sua criança, porque vai ser mais fácil para você tomar essa decisão, né? Acho assim, a gente sempre vai ter uma dor, uma ferida que a gente vai estar sempre cuidando, né? Eu falo que o processo de autoconhecimento é como se fosse uma cebola, é que você fosse descascando ela por camadas, tirando camada, 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 camada. Então assim, começa a tirar as cascas da sua cebola e aí você vai sentindo, né? A gente tá num momento, não no momento, mas a gente vive uma fase agora que a gente é muito racional, né? A gente pensa muito antes de fazer as coisas e que fique muito claro que eu não tô falando que a gente não tem que pensar, tá? A gente tem que pensar. Mas a gente também tem que deixar a nossa intuição vir à tona, nosso lado feminino, de sentir o que o nosso coração tá pedindo, sabe? Então, tenta entrar em equilíbrio com o pensamento, sim, mas sentir se o seu coração tá pedindo, né? Se o seu coração tá pedindo e você tá com muito medo, acessa seu pai, sua mãe. Acessa sua criança. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitas respostas. E eu quero te dizer também que hoje em dia é muito mais fácil educar, né? Tudo que seus pais fizeram para você, dá um lugar para tudo que foi, do jeito que foi, quando foi, se foi, né? Eles erraram muito, sim. Eles provavelmente acertaram muito também, mas eles fizeram o que puderam. Há tantos anos atrás, não sei quantos anos você tem, 25, 30, 40 anos, 35, a informação chegava de outra forma, né? Eu me lembro quando eu era mais nova, eu ia fazer pesquisa na biblioteca, né? Era Balsa, Barça, acho que era Balsa que chamava um livro vermelho, era ali que a gente fazia as pesquisas. Não tinha internet, assim, né? Eu tinha, era lan house em casa, não tinha computador. Então, assim, os nossos pais não tinham informação como a gente tem. Então, hoje tá muito mais fácil pra gente, né? Ler livros tá mais barato, a internet tá aí para ajudar também, né? A nós entendermos como que é educar com amor e não com autoritarismo, não ser firme e gentil, né? Então, hoje em dia, é muito mais possível nós mas possível não, mas assim, é mais fácil nesse sentido da gente criar uma criança. Então a gente pode acalmar o nosso coração, porque vem um monte de monstro, né? Se eu vou ser uma boa mãe, se eu vou conseguir trabalhar, se eu não vou conseguir trabalhar, como que vai ser minha carreira, como que vai ficar o meu corpo, quem eu vou ser, se eu vou ter paciência, se o meu casamento vai continuar ou se não vai. Vem um monte de fantasmas, né? Mas é assim, um bichinho, um animalzinho, um cachorrinho, quando tem um filho, ele sabe o que fazer. Ninguém tem que ensinar um cachorrinho como fazer. Dentro de nós também sabemos o que fazer, mas a gente tem, além desse instinto que a gente tem de mulher, de mãe, a gente tem aí muita tecnologia, muitos livros para nos ajudarem. A gente tem terapia, coaching, vários processos, constelação familiar, vários processos para entrar em contato com a nossa dor, curar, para a gente conseguir ser um pai, uma mãe mais presente, né? Então, quero de verdade te convidar a acalmar seu coração, sentir sua intuição, curar suas feridas.
A parte espiritual é muito importante, né? Não importa qual a sua religião, mas entre em contato com Deus, com uma força divina. A gente tem um tripé, corpo, mente e espírito. Então, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, mas cuida da sua parte espiritual. E você vai saber o seu momento, com certeza. E se você sentir, ai, é o meu momento, mas eu tô com muito medo, busca ajuda. Porque é sempre possível atravessar uma dor, né? Tem muitas pessoas que falam assim pra mim, ah, Petra, eu tenho muito medo de ser mãe, porque eu tenho medo de repetir tudo que minha mãe fez, tudo que meu pai fez. E meu pensamento é assim, se você viveu algo de bom, que bom, porque você pode repetir isso. E se você viveu algo de ruim, que bom, entre aspas, porque tudo que já foi vivido, que já aconteceu, já foi vivido e não precisa ser repetido. Então você pode honrar a sua história, a história familiar, fazendo algo de bom com isso. E como que você faz algo de bom? Você olha para aquilo, fala muito obrigada, já aprendi com isso, eu posso fazer diferente. E é lindo. E é muito lindo também que, assim, todas as vezes que nós curamos algo dentro de nós, a gente cura toda uma geração que ficou para trás e a geração que está por vir. Então, quando você cuida de você, você cuida também dos seus filhos que nem estão aqui ou que já estão aqui, tá? Então, assim, de mulher para mulher, desejo que você encontre o seu momento, porque essa fórmula DAI eu não tenho para te dar, mas posso te falar que você vai saber esse momento, porque nós temos uma mulher selvagem aqui dentro, intuitiva, que sempre sabe qual que é o momento certo, tá bom? Um beijo, viu, para vocês, todas mulheres que têm medo de ser mãe. Gente, é o maior amor do mundo, sem dúvida alguma. Que um dia esse amor chegue até vocês. Um beijo.